O testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo. Eu não ouvi falar dele desde então, mas espero que ele esteja bem. Como você deve saber, eu estou em um treinamento para me tornar juiz. Minha faculdade estava quase completa e eu estava trabalhando em um estágio remunerado como médico legista bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou algumas horas atrás, quando eu fui demitido do meu cargo por me recusar a participar do que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que eu tenha sido alertado sobre as consequências se vazasse quaisquer informações sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Há alguns dias, recebemos um telefone da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas do sistema do metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassá-la nas escadas rolantes. Ela acabou com o pescoço quebrado. 2 vezes fomos chamados por um ataque cardíaco e uma vez para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz tinha sido esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo tendo entregado o relógio e a carteira para o assaltante. Até agora, eu não vi nada especialmente sangrento e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem sentado no trem. É errado desejar ser chamado a um caso que alguém foi empurrado nos trilhos do trem? O interessante foi como eles se referiram ao caso. Possível corpo descoberto na linha do trem. Se a palavra possível está na frente da palavra corpo, talvez os paramédicos que deveriam responder ao caso, e não nosso escritório. Quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena, então achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados de forma prematura. Mas a fita da polícia bloqueava toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista do topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos estavam do lado de fora do carro do trem e eles não estavam fazendo realmente nada, exceto discutindo e apontando para o corpo caído contra uma janela dentro. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, houve um pouco da conversa entre os 2 paramédicos. "Ele está morto, não está?", disse o mais velho dos 2. "Mas os mortos não fazem isso." Fazer o quê? Eu pensei. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saiu de cena para nós analisarmos. É evidente que essa não era uma chamada que eles queriam lhe dar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com um dos policiais em cena quando o Doc entrou para dar uma olhada no homem no trem. Um dos detetives comentou que não havia nenhum sinal de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o cara simplesmente sentou-se como todos os outros e, em seguida, parou de respirar. Causas naturais, eu pensei. Parecia ser só mais um caso seco, mas quando olhei por cima do ombro para o Doc, ele parecia confuso. "Olhe para isso", disse ele para mim quando entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo como qualquer passageiro faz quando sabe que sua parada não está perto. "Olhar para o quê?", eu perguntei. "Olhe seus olhos." A cabeça do homem estava para a frente, com um queixo no peito, de modo que eu tinha que me ajoelhar para conseguir dar uma boa olhada em seu rosto. Quando eu fiz isso, o Doc começou a falar alto consigo mesmo, como ele costuma fazer, apenas repassando sua lista mental. "Ele não respira, não tem pulso, sua pele está gelada. O tempo aproximado de morte, 6 a 8 horas atrás." Eu estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com a lanterna pino, já que a pouca iluminação do trem não estava ajudando muito as coisas. Os olhos do homem estavam abertos e eles pareciam estar olhando para mim. Não é raro, por isso eu me inclino mais perto na esperança de descobrir o que Doc quer que eu visse, de modo que eu não parecesse um idiota. E então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido quanto um mangusto pularia para se afastar de uma cobra. "Mas que porra é essa?", eu tentei dizer. "Exatamente", disse o Doc. "Tem que ser apenas espasmo muscular, certo?" "Eu também pensei isso", disse ele. "Mas veja isso." Ele pega o cara pelo cabelo e puxa a cabeça dele para trás. Com a outra mão,
ele acenou um dedo na frente dos olhos abertos do homem. E em seguida, seus olhos começaram a acompanhar como Doc move o dedo para a esquerda e para a direita. Então o homem olhou para mim e piscou novamente. Você já viu algo assim antes? Eu pergunto. Não. Ele está morto? Morto como uma porta. Deixamos o oficial encarregado. Sabemos que não era possível determinar a causa da morte no local. Uma necrópsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Ele fez uma nota no relatório do corpo que tinha tendência de segui-lo com os olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ele me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação. Sem cartões de créditos, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro. Tudo o que eles descobriram foi que ele tinha um bilhete no metrô e um guardanapo no bolso. Uma vez que estávamos de volta no escritório, nós vestimos os macacões de exame e eu fui responsável em despir o cadáver. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, boxes ou cuecas e meias. Esse cara não usava nenhuma dessas coisas, mas por alguma razão, ele tinha 2 cintos, um sobre o outro. O Doc ligou o gravador e em seguida ligou a serra circular. Eu vi como ele realizou a incisão. Eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o Doc é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som do estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem me observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o Doc fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tudo bem, disse o Doc. Agora vamos dar uma olhada na sua cabeça. Eu quero ver o que está causando os movimentos dos olhos. Espere, você se importa se eu vendar os olhos dele? Tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas o piscar constante me enervava. O Doc autorizou, por isso, tomei um pouco da fita de sutura e trabalhei até a coragem para fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente ele começou a se mover. Todo o seu rosto estava convulsionando e se contorcendo, tentando se libertar da fita. Eu acho que ele não gostou da ideia, disse Doc. Então ele tirou a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos pararam imediatamente e o homem piscou para o Doc. Isso não é normal, eu disse. Há uma razão científica para tudo e é nosso trabalho encontrá-lo, Doc respondeu. Mas ele estava lutando para tirar a fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver. Agora você deseja remover o crânio ou quer que eu faça? Eu estou muito abalado para lidar com o equipamento. Assim, eu acho melhor apenas ver como Doc usa sua serra em torno do crânio do homem. O bastardo ainda está sorrindo. Eu tenho certeza disso. Ele está olhando para mim e piscando com seu olho esquerdo e depois com seu olho direito. E de novo. E de novo. Eu ouço o som de estalo familiarizado causado pelo topo de seu crânio que está sendo puxado para fora. Uou! Ok, disse o doutor. O que foi? Eu pergunto enquanto ando ao corredor para ver o que ele está vendo. Os olhos do homem. Ele está me seguindo, é claro. Eu acho que você deve ver isso. Oh, meu Deus. Não tem nenhum cérebro. Doutor, eu pergunto. Agora não. Arrume suas coisas e vá para sua casa. Eu vou terminar de limpar isso. Ele disse isso enquanto disca um número no telefone. Mas... vá logo. Eu ligo para você mais tarde. Isso não foi um pedido. Foi uma ordem. Eu faço meu caminho até a porta sabendo que o homem ainda está olhando para mim. E não diga nada a ninguém. Doc nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio.
Disseram que era para eu aguardar novas instruções e que eu receberia uma licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Esta manhã eu vi uma batida na minha porta. Era um homem que disse que estava no escritório legista, mas parece que ele trabalha com a CIA, FBI, NSA ou alguma agência de 3 letras. Ele perguntou se poderia entrar para ter uma conversa. Eu abri a porta para deixá-lo entrar, e quando fiz isso, notei que havia mais 2 homens vestidos de forma semelhante em um carro preto do outro lado da rua. Em sua pasta havia um arquivo do caso para John Dewey, que foi encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e piscadas foram removidos. Não havia menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tinha uma assinatura eletrônica do Doc, e este homem estava pedindo para eu assiná-la também. Eu tento dizer a ele que o arquivo está errado, mas ele levanta a mão para me impedir de falar. Esta é a forma que isso aconteceu. Agora assine, ele me diz. Eu pergunto sobre o doutor. Eu quero saber por que eu não tenho notícias dele. Ele me diz que Doc se foi. A forma como ele disse isso me fez pensar o pior. Eu me recuso a assiná-lo e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não é a palavra que ele usou. A palavra que ele usou foi executado. Ele saiu quando eu pedi para ir embora, mas ele me avisa que não era para eu mencionar isso a ninguém ou teria consequências graves. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei uma mochila e saí. Eu vi que um carro preto estava estacionado no fim da minha rua. Eu só podia estar sendo paranoico. Para me certificar de que eu não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando eu me senti seguro o suficiente, eu entrei em um bairro residencial próximo e encontrei um sinal Wi-Fi aberto. Acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington, talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser. Eu sinto que eu e Doc vimos algo que não era para sabermos. E agora, estamos em perigo. Encontrei o número da casa de Doc. Quando liguei para ele, foi direto para a caixa de correio de voz. Tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda logo depois que comecei a falar. Se alguém está monitorando meus telefonemas, é possível que meu carro esteja grampeado também, e eles já sabem exatamente onde eu estou. Mais uma vez, talvez eu seja apenas paranoico ou louco, talvez haja uma explicação completamente lógica para o cadáver espantalho que olha, segue, pisca e sorri. Eu não posso imaginar como algo assim poderia existir, ou por que existiria. Eu estou com medo. Muito, muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria escrever isso e enviá-lo para todas as pessoas que eu conheço. Espero que essa informação chegue a alguém. Se você recebeu este e-mail e não recebeu outro e-mail meu até amanhã, então provavelmente já estou morto. E você saberá que o que eu escrevi é verdade. Como eu disse no início, eu não ouvi falar deste meu amigo desde então. Eu trabalho em um posto de gasolina na zona rural da Pensilvânia. É um trabalho chato, porém fácil e me pagam bem. Algumas semanas atrás, um cara novo começou a trabalhar aqui. O nome dele era Jeremy. Jeremy é um cara estranho, tem uns 25 ou 26 anos, quase não fala, mas tem uma risada mais apavorante que eu já ouvi. Meu chefe notou isso também, mas isso não era um problema, não há muito que podemos fazer sobre isso. Os clientes nunca reclamavam e ele sempre fez seu trabalho muito bem. Pelo menos até algumas semanas atrás, que é quando as coisas começaram a sumir. Funcionário ladrão pode ser um problema a qualquer empresa que vende bens de consumo e, sempre em um momento no posto, ficava apenas um funcionário dando conta de tudo. É um posto de gasolina bem pequeno. Cerca de 2 semanas atrás, meu chefe começou a perceber que estávamos com pouco óleo de motor. Primeiro ele sentiu falta de alguns recipientes. Em seguida, prateleiras inteiras e caixas de óleo simplesmente sumiram. Reparamos que acontecia após o turno de Jeremy.
Meu chefe tem verificado as fitas da câmera de segurança de cada noite que Jeremy trabalhou, mas ainda não tinha pego em flagrante. Jeremy fazia o fechamento, trancava a loja de conveniência, ia embora e na manhã seguinte, quando eu chegava, já tinha sumido mais litros de óleo. Meu chefe geralmente levava as fitas para assistir em casa e tentar achar alguma coisa, mas a sua filha tinha um jogo de softball na noite passada, então ele me pediu para assistir a fita por ele. Ele se ofereceu a me pagar algumas horas extras por isso, então, obviamente, eu aceitei essa oferta. Existem 3 câmeras, então ele me deu 3 fitas diferentes para verificar. Eu imaginei que seria uma longa noite, mas eu estou tentando viajar nas férias, então eu realmente precisava do dinheiro. Peguei as fitas, coloquei-as em um velho videocassete e me sentei para assistir. Comecei assistindo a fita de segurança de 2 dias atrás, a última vez que ele trabalhou. Jeremy começou às 16 horas. Tudo parecia muito normal no início. Ele contou o dinheiro da gaveta e esperou por um cliente. A primeira pessoa que veio foi a senhorita Templeton. A hora no vídeo mostrava 16 horas e 3 minutos. Uma cliente normal. Ela pegou cigarros, jornal e pagou com uma nota de 20. Nada em comum lá. O próximo cliente era um cara da área chamado Ron. Ele dirige uma moto, geralmente passa pelo posto lá todos os dias. Ele encheu o tanque, pegou um saco de Doritos e pagou com seu cartão de crédito e em seguida saiu. Depois entrou um cara com chapéu de cowboy. Eu nunca tinha visto ele antes, mas não é incomum para um posto de gasolina receber novos clientes. Ele pegou $40 de combustível diesel, pagou com uma nota de 100 e prosseguiu seu caminho. Eu relaxei para trás no sofá e suspirei. A única coisa mais chata do que trabalhar num posto de gasolina é ter que assistir alguém trabalhando em um posto de gasolina. Mas a oferta do meu chefe era o suficiente para me manter assistindo. Tudo parecia normal. Eu tinha a sensação de que, se Jeremy estivesse roubando óleo, ele já sabia que estávamos desconfiados dele, então eu não esperava que ele fosse burro o suficiente para nos deixar pegá-lo na câmera. Às 17 horas e 3 minutos, a senhora Templeton voltou. Ela deve ter esquecido alguma coisa. Mas ela não fez nada demais. Ela comprou o mesmo maço de cigarro como antes e o mesmo jornal. Ela pagou com uma outra nota de 20. Estranho, eu pensei. Mas novamente, ela devia estar um pouco distraída. Achei que Jeremy deveria ter dito a ela que ela já comprou cigarros, mas não é contra as regras vender a alguém a mesma coisa 2 vezes. Quando Ron veio novamente, ele comprou outro tanque de gasolina. Para sua moto novamente. Mais tarde eu verifiquei na câmera do lado de fora porque eu pensei que talvez tivesse sido outro carro que ele queria encher. Mas era a mesma moto mesmo. Pegou outro pacote de Doritos e pagou com seu cartão de crédito novamente. Não é grande coisa. Eu percebi que isso era apenas uma coincidência estranha. Senhora Templeton é esquecida e Ron provavelmente possui mais de uma Harley. Foi quando o cara de chapéu de cowboy voltou para dentro. E eu senti um arrepio na espinha. Não pegue o diesel, não pegue o diesel, não pegue o diesel. Eu me encontrei sussurrando para mim mesmo na sala vazia. Mas ele fez. Ele pegou $40 de combustível diesel e pagou com uma outra nota de 100. Cada movimento que ele fez foi idêntico ao da primeira visita, até a maneira como ele coçou o nariz antes de sair. Ou esse cara é rico, dono de uma grande quantidade de caminhões e acabou de se mudar para a cidade, ou algo realmente bizarro estava acontecendo. Eu continuei assistindo. Cada cliente, a cada hora, era o mesmo de antes. Cada um. Eu estava seriamente assustado e em seguida, às 18 horas e 3 minutos novamente, a senhora Templeton voltou para dentro. Ela comprou cigarros e jornais de novo. Pagou com outra nota de 20. Eu só assisti mais meia hora antes de começar o avanço rápido através do resto. Era tudo a mesma coisa. Cada cliente retornava exatamente na mesma ordem e exatamente depois de 1 hora que saíram de lá. Agora eu sei o que você está pensando. Se Jeremy mexeu nas fitas e editou os vídeos para ficar repetindo o loop da primeira hora de trabalho dele. Este não era o caso. Eu vi o sol desaparecendo conforme as horas passavam. O dinheiro no caixa aumentava e Jeremy era o único que não repetia as mesmas coisas. Ele fazia seus deveres, varria a lojinha, organizava o balcão como se tudo estivesse normal. Mas os mesmos clientes iam chegando e comprando as mesmas coisas. Eu estava em pânico neste momento. Algo estava muito errado com o que eu estava assistindo. Eu não tinha nenhuma explicação para isso. Eu saltei para a frente quando ele trancou e caminhou até seu carro. Ele não havia roubado nada, mas eu continuei assistindo só para ter certeza.
Exatamente, às 00:03, o rosto de Jeremy aparece na câmera de repente. Eu não quis dizer que ele se moveu até perto da câmera. Quero dizer que em um segundo a loja estava totalmente vazia e no próximo, o rosto dele era tudo que eu podia ver através da televisão. Ele não estava olhando para a câmera. Ele estava olhando para mim. Eu tinha certeza disso. Eu gritei assustado e me atrapalhei com o controle remoto. No momento que eu peguei, ele se foi. A loja estava vazia novamente. Minhas mãos tremiam como louco e eu peguei outra fita. A outra câmera no interior mostra a área em volta pelo caixa de dinheiro e eu queria ver como ele se levantou para colocar o rosto na câmera como ele fez. Eu avancei até a 00:00 quando ele saiu da loja e esperei. Fiquei atento no timestamp quando mostrou às 00:03. Mas não aconteceu nada. Eu teria sido capaz de vê-lo de pé sobre a mesa da cadeira ou alguma coisa no vídeo, mas ele não estava lá. Eu ao menos vi entrar na loja depois que ele saiu. É como se ele realmente nem estivesse lá. Ele não sabe o código de segurança e nenhum alarme foi disparado naquela noite depois de ter sido trancado. O que eu vi, no entanto, é que às 00:03, depois que o rosto de Jeremy apareceu, mais olhos de motor desapareceu na prateleira. Não um. Dessa vez foram todos. Deixe-me explicar mais claramente. Os litros de óleo estavam lá, o rosto dele apareceu e de repente, todas as garrafas sumiram. Eu tirei a fita e fui para a cama, mas eu não consegui dormir em momento algum. Meu corpo está exausto, minha mente confusa. Essa fita foi sem dúvida a fita de segurança mais assustadora que eu já vi na vida. Eu trabalho em poucas horas. Meu chefe me pediu para trazer as fitas de volta para deixá-lo saber do que eu encontrei. Mas na verdade, que diabos eu vou dizer? Jeremy trabalha no turno da noite, logo depois de mim. E que o plano é para meu chefe vir pouco antes de eu sair e conversar dele comigo. Eu não tenho nenhuma ideia do que eu vou fazer. Acho que eu vou ter que mostrar para meu chefe as fitas, mas eu não quero ver com ele. Eu nunca mais quero ver algo assim novamente. Eu não consigo tirar a imagem de Jeremy da minha cabeça. Aquela imagem dele sorrindo diretamente para a câmera foi o olhar mais apavorante que eu já vi na cara de um ser humano. De qualquer forma, eu tenho que pelo menos tentar dormir. Eu tenho que compreender para aprender a lidar com isso. Assim que eu descobrir alguma coisa eu vou postar aqui. Update, 14:49. Eu estou escrevendo pelo meu celular. Me desculpe se tiver algum erro. Bom, meu chefe acabou de assistir a última das fitas. Eu disse a ele o que esperar, mas você realmente não pode preparar alguém para algo como isso. Ele está se cagando de medo e eu também estou ainda. E Jeremy deverá entrar às 4. Nós temos pouco mais de 1 hora para encarar tudo isso juntos, mas nenhum de nós sabe o que dizer a ele. Ele é apenas mais um cara fudido que gosta de roubar óleo de motor e assustar as pessoas ou ele é outra coisa. Eu não sei se isso é loucura, mas será que alguém acha que ele poderia ter alguma coisa a ver com viagem no tempo? Meu chefe disse que nunca notou nada parecido nas outras fitas, mas a maneira como ele apareceu me fez pensar que ele sabia que eu estava assistindo. É como se ele quisesse que víssemos o que ele poderia fazer. Como se ele estivesse se mostrando ou algo assim. A maneira como ele sorriu para a câmera era como uma criança mostrando-lhe um castelo de areia que acabou de construir ou algo assim, eu não sei. Eu provavelmente pareço louco. Eu com certeza me sinto parte disso. Eu vou falar com meu chefe um pouco mais. Nós temos que nos acalmar e descobrir como lidar com isso. Vou atualizar novamente hoje à noite, mas eu tenho um mau pressentimento sobre tudo isso. Update, 14:33. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós estamos chamando a polícia. Update, 17:33. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós estamos chamando a polícia. Update, 18:33. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós estamos chamando a polícia. Update, 19:33. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós estamos chamando a polícia. Update, 20:33. Não há sinal de Jeremy. Tentei ligar para ele, mas o telefone está desligado. Nós estamos chamando a polícia. Update, 22:58.
Puta merda, puta merda, puta merda. Eu cheguei em casa agora e vi minhas últimas atualizações anteriores. As coisas fazem menos sentido agora do que nunca. Aqui está o que eu posso dizer. Eu fui trabalhar e Jeremy nunca apareceu. Meu chefe e eu decidimos chamar a polícia, como você já deve estar bem ciente. Quando eu peguei o telefone para ligar, já era noite. Aparentemente eu apaguei por exatamente 5 horas, porque quando eu olhei para o relógio, eram 9 horas e 33 minutos. Acho que fiquei preso num laço de tempo de Jeremy, então eu apaguei. Se é que isso faz sentido. Mas isso é quando as coisas ficaram realmente estranhas. Meu chefe estava lá ao meu lado quando eu apaguei, pronto para colaborar com minha história para a polícia. Quando eu voltei a mim, o telefone estava na minha mão, mas ele estava desligado. Meu chefe ainda estava lá, mas ele não estava se movendo. Ele estava de pé, mas congelado. Eu olhei para o relógio de novo, ele não estava se movendo. Era exatamente 21 horas e 33 minutos. O relógio do caixa não estava se movendo também, meu telefone estava congelado, havia também um cliente no balcão esperando por cigarros. Aposto que deveria ser o 5º maço dele do dia. Sem trancar, sem apagar as luzes, eu saí de lá tão apavorado que não consegui nem pegar as fitas para postar os vídeos aqui na internet. Acredite em mim, isso era a última coisa que tinha na minha mente naquele momento. O posto de gasolina está na estrada principal e os carros estavam estacionados ao longo dela. Os que não estavam estacionados estavam simplesmente parados na estrada. As pessoas dentro do carro estavam sentadas imóveis como estátuas de cera. Eu entrei no meu carro e rezei para que ele ligasse. Felizmente ele funcionou. Na metade do caminho para casa, o tempo voltou a fluir novamente. A estática do rádio se transformou em música, e como é suposto de ser e de que poderia dizer ouvindo a conversa entre as músicas do rádio, é que ninguém percebeu que o tempo parou. Eu era o único. Bem, tenho certeza que Jeremy percebeu isso também. Eu ainda não tenho ideia de onde ele está ou o que ele está fazendo. Eu estou me escondendo no meu quarto e irei chamar a polícia novamente pela manhã. Estou com medo pela minha vida nesse momento. Eu vou atualizar amanhã se eu puder. Update final. 10 horas e 33 minutos. Eu finalmente caí no sono na noite passada em torno das 4 da manhã. Eu não tenho nenhuma ideia de como fiz isso, eu acho que foi a exaustão finalmente teve o melhor de mim. Esta manhã, eu acordei com meu telefone tocando. Era meu chefe. Ele estava me chamando desde as 6. Ele acordou quando o tempo voltou ontem à noite e imediatamente chamou a polícia. Eles vieram para ver o que estava de errado e eu lhes disse tudo. Os policiais daqui são rapazes que não trabalham muito tempo. Eles estavam mais preocupados com o óleo de motor faltando do que qualquer outra coisa bizarra. Meu chefe imaginou que eles deveriam achar Jeremy. Eles decidiram ir à procura dele. Nós mantemos no arquivo o endereço dos funcionários, e uma vez que Jeremy começou a trabalhar aqui há não muito tempo, a dele era fácil de encontrar. Eles checaram o endereço dele e fomos até lá. Você não vai acreditar no que eles encontraram. O endereço de Jeremy listado na ficha levava a um terreno abandonado, ou pelo menos era agora. Costumava haver uma casa lá, mas foi incendiada em 1993. Sendo uma cidade pequena, quase todo mundo se lembra do fogo daquele dia. Uma família de 4 pessoas morava lá. Há rumores de que eles tinham um filho distante e de que eles nunca falavam, mas eu não posso dizer com certeza se isso é verdade. O que posso dizer é que, de acordo com as investigações, o fogo foi classificado como incêndio criminoso. Toda a casa foi embebida de óleo de carro de gasolina, álcool e diesel. Toda a família estava dormindo quando aconteceu. Nenhum deles sobreviveu. Eles nunca pegaram um cara que fez isso. Há rumores de que quando eles tentaram entrar em contato com um filho distante, ninguém conseguiu ao menos saber o nome dele. De qualquer forma, meu chefe me chamou e me disse isso. Eu me apavorei. Então ele me pediu para ir ao posto de gasolina. O quê? Você está louco? Eu disse. Mas ele me garantiu que os policiais estariam por lá. Em seguida, ele me falou uma coisa que realmente me surpreendeu. O FBI estava na cidade, e eles estavam indo falar comigo. Eu não poderia muito bem ir até lá. Eram 7h15 da noite e eu queria estar na cama, mas eu achei que não seria capaz de dormir. De qualquer maneira, eu me detei um pouco enquanto eles vinham até mim. 4 homens de terno me cumprimentaram e disseram para me sentar. Repassei tudo umas 3 ou 4 vezes até que eles tiveram todos os detalhes do que aconteceu. Eu disse a eles sobre Jeremy, a fita de segurança, ontem à noite no trabalho, tudo. Finalmente, depois que eu terminei, um deles disse:
Oh Deus, eles estão começando a nos dar trabalho. Então eles me fizeram assinar um monte de papéis, dizendo que eu não iria contar a ninguém sobre o que aconteceu, porque não posso dizer muito mais. Eu posso estar infringindo a lei por apenas contar isso. Então, agora eu estou em casa. Eu não sei o que fazer comigo mesmo. Acredito que as palavras do agente irão me atormentar pelo resto da minha vida. De qualquer maneira, eu tenho que ir. Eu tenho algumas coisas para fazer hoje. Eu tenho que ir trabalhar e pegar algumas fitas. Meu chefe e eu achamos que o novo cara, Jeremy, fica roubando o óleo de motor. Eu tenho que assistir as imagens da fita de segurança para ver se posso pegá-lo fazendo isso. Eu tenho coisas melhor para fazer, mas meu chefe está me pagando horas extras e eu estou tentando viajar nas férias. Deve ser muito simples. O óleo fica desaparecendo logo depois de seu turno. Acho que vou apenas assistir a fitas e pegá-lo no ato. Deve ser isso. Vocês acham que conhecem muito bem a internet? Até 2 semanas atrás, eu também achava que conhecia muito bem. Afinal, eu gastava a maior parte do meu dia navegando no 4chan, Reddit e eu sempre estava muito atualizado em quase todos os tipos de assunto. Eu acompanhei a evolução no meio tecnológico desde que tive acesso a primeira vez à internet. Então, cerca de 1 ano atrás, foi apresentado a famosa Deep Web. Na verdade eu já conhecia, mas usava ela como qualquer pessoa com um senso comum. Usei para aprender, estudar e praticar minhas habilidades de programação e informática em geral. Eu estava tão confiante de estar pronto para ver coisas mais pesadas e fortes. Eu só precisava de um incentivo para procurar algumas coisas macabras ou que poderiam ser assustador. Você acha que eu era estranho por procurar algo assim? Como você veio parar aqui? Talvez você não seja muito diferente de mim. Mas enfim, eu nunca perguntei qual o nome daquele cara. Ele era um cliente regular no posto de gasolina onde eu trabalhava como atendente no ano passado. Toda vez que ele entrava, comprava um cartão de crédito pré-pago e fazia uma recarga entre 200 a 500 dólares. Eu assumi para mim mesmo que ele deveria fazer compras de bonecas infláveis pela internet, a julgar pela combinação de camisa bege e a calvície que exalava uma vibe assustadora de um pervertido. Um dia, ele comprou um novo cartão de crédito pré-pago e pediu uma recarga de 300 dólares. E eu cometi o erro de levantar uma questão. Eu perguntei: "Para que você usa tantos cartões pré-pagos?" E ele respondeu: "Você já acessou ou ouviu falar na Deep Web?" Eu me lembro dele me perguntando isso casualmente enquanto eu cobrava sua recarga mais um maço de cigarro que ele decidiu levar. Eu já tinha, então eu balancei a cabeça que sim. Então ele olhou para sua carteira e retirou um cartão de visitas. "Toma, pega isso, se você quiser descobrir onde eu gasto", ele sussurrou. Ele colocou o pequeno papel no bolso do peito da minha camisa. Eu dei o seu troco e ele saiu. Eu nunca mais o vi. Cerca de 1 mês atrás eu deixei meu trabalho para voltar à escola e, um par de semanas depois, eu me deparei com meu antigo uniforme amarelado e um pedaço de papel ainda no bolso da frente. Quando eu peguei, imediatamente me recordei do encontro do cliente assustador. O papel tinha algumas instruções de como chegar à porta de entrada de um endereço Onion. Havia um monte de passos a se seguir, alguns mais sofisticados do que outros. Infelizmente, eu já estava com curiosidade sobre a Deep Web antes mesmo de encontrar aquele cara. A primeira coisa que você deve saber sobre isso: você não vai querer ir tão fundo. Eu já tinha visto muitas coisas, mas nada chega perto das coisas que eu vi naquele dia. Lembrando agora, naquele momento eu ainda tinha pensado em desistir da ideia. Eu deveria ter parado no momento que vi a primeira página. Eu não sei por que eu fiz isso. Talvez algo estivesse errado comigo. Quando eu cheguei à página inicial do site da Deep Web que o cliente me passou, que se assemelha a uma dessas páginas de boas-vindas de quando você acessa um Wi-Fi aberto de um shopping ou aeroporto, a primeira coisa que eu notei foi um campo de busca, e logo abaixo dele havia uma lista das pesquisas mais comuns neste site. Todas estavam em inglês.
E eu sabia que eu estava prestes a ver coisas perturbadoras, porque as pesquisas mais realizadas ali eram sobre esfolações, mutilações e entre outras coisas doentias que eu preferia acreditar ser apenas imagens de filmes bem produzidos. Havia um monte de outras coisas também, além de conteúdos sexuais e filmagens de acidentes. Instruções de como fazer dinamite caseira, compra e venda de identidades falsas, máquinas de imprimir cartões de créditos e até arquivos de downloads de armas.slt, usado para imprimir armas de fogo letal em impressora 3D. Qualquer um tinha acesso àquilo. Acredite ou não, eu até encontrei um fórum onde as pessoas ofereciam partes do próprio corpo para ser comidos por canibais. Eu passei quase 1 hora lá lendo sobre documentos de guerra que vazaram através dos cabos diplomáticos. O site era muito retrô. Se você já acessou a internet antes de 2005, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Não me pergunte como fui parar neste próximo site. Eu só fui clicando em links para coisas curiosas que poderiam ser do meu interesse. Eu não decorei o endereço ONI do site e o banner principal do site era em caracteres árabes. Então, não tem como te dizer o nome nem o endereço desse site que me traumatizou. Ainda bem, porque eu sei que alguns de vocês iriam cometer o mesmo erro que eu, pensando que isso não poderia ser tão ruim. Acredite, pode ser muito ruim. Quando eu cheguei lá, percebi o logotipo da Ucash na parte inferior do site, indicando que o site oferecia serviços pagos também. Isso explicaria sobre onde aquele cliente talvez gastasse tanto dinheiro. Era de fato um site de transmissões ao vivo. Lá aconteciam live streams gratuitas e, ao que parece, você só paga se quiser ser o diretor. Eu cliquei sobre uma transmissão ao vivo que levou a uma página onde ia começar em breve. Do lado direito, havia uma coluna de login para uma sala de bate-papo. Eu criei uma conta com o nome ASDF-ASDFG, como sempre faço quando quero comentar no Pornhub ou Xvideos. Assim que passei pela tela de login, uma torrente de mensagens inundou a tela. A maior parte das mensagens eram em inglês, mas também tinha comentários em japonês e eu acho que alguns eram até em árabe ou persa. O número de participantes na sala oscilava entre 150 a 200 pessoas, mas isso era só o número de participantes que se preocuparam em criar uma conta para comentar no site. Eu suspeito que o verdadeiro número de pessoas que assistiu aquilo era muito maior. A maioria das mensagens legíveis naquele momento eram Start ou Go 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 ou algo assim nesse sentido. Muitos estavam ansiosos para que começasse aquela live stream. Após cerca de 1 minuto, um homem com o rosto escondido por trás de uma máscara de esgrima apareceu por uma imagem da webcam. Ele fazia algumas configurações pelo computador que ele estava acessando, e logo depois disso, todas as mensagens no chat sumiu, exceto a de um usuário. O nome dele é Italian Gold. Percebi no seu perfil que ele comprou o direito de ser o diretor deste show que iria começar. Isso foi quando a gritaria começou. Ela estava com os olhos vendados e estava amarrada em uma cadeira com as mãos atrás de suas costas. Outro homem maior a arrastou pelos cabelos até que ela ficasse ajustada para aparecer na tela. Observei-a tentar lutar para se soltar das cordas, mas estavam tão apertadas que eu pude ver seus hematomas. Só Deus sabe quanto tempo ela ficou amarrada assim. Finalmente, um dos homens arrancou a venda dos seus olhos e ela parou de gritar. Quando ela olhou para a câmera, ela percebeu o que estava prestes a acontecer e o que fariam com ela. Ela começou a chorar e implorar por misericórdia aos 2 homens que eu acho que eram árabes, e em seguida uma mensagem apareceu no chat. Italian Gold digitou: "Deite-a no chão." O diretor deu seu primeiro comando. O homem magro viu a mensagem e transmitiu a mensagem em outra língua para o outro homem. Ele a jogou no chão. "Chute no estômago dela." O homem magro continuou em suas traduções. "Chute o rosto dela."
Os gritos ficaram mais e mais altos. Que diabos eu estava assistindo? Isso era demais para mim. Eu peguei meu celular pronto para chamar a polícia. Pise nos seios dela. Diga para seu amigo chutar mais forte. Eu pago um bom dinheiro por isso. Eu já estava em choque neste momento que eu não conseguia tirar os olhos da tela. O chute continuou por mais 10, 20, 30 segundos. Era como se fosse para sempre. Agora, corte sua garganta. Quando li essa última mensagem, uma sensação de agitação em minhas entranhas se intensificou. Não. Eu fiquei pensando. Alguém, por favor, pare com isso. Eu tentei digitar no chat, mas o campo de entrada estava bloqueado. Só o diretor podia digitar. A mulher gritou ainda mais alto quando ela ouviu o homem transmitir a última solicitação. Não, ainda não. O homem magro levantou uma mão para sinalizar para seu parceiro parar. Minha respiração voltou ao normal por um segundo, pensando que a mulher foi poupada, pelo menos por enquanto. Em seguida, o diretor continuou. Arranque os olhos dela primeiro. O homem magro olhou diretamente para o webcam. Eu não podia ver a totalidade do seu rosto, apenas os olhos e um pequeno pedaço de pele em torno de cada um. Em seus olhos, eu procurava desesperadamente por um sinal de hesitação. Por favor, coloque um fio em isso, eu orei, mas eu mantive o cursor do mouse pairado sobre o botão fechar em caso eles não desistissem. Em seguida, o homem magro começou a digitar, e um segundo nome da tela apareceu no campo do chat. O administrador digitou: isso custará $500. Minha mente congelou quando eu vi o número 500. Esta mulher estava sendo torturada, seria morta por uma quantia de $500. Eu estava fazendo o meu máximo no posto de gasolina e eu mal estava fazendo um salário mínimo. Se eu pudesse oferecer $1.000 para acabar com isso, eu daria. Eu gostaria de esvaziar minha conta poupança se isso significasse salvar a vida dela. E eu juro pela minha vida, eu pagaria qualquer coisa para parar de ver essa loucura. Ok, eu já transferi. Eu rapidamente desliguei a tela antes que eu pudesse ver mais alguma coisa. Eu desejaria que esse senso comum tivesse me ocorrido antes. Eu corri para o quintal onde eu vomitei o resto das minhas 2 últimas refeições. Fazia um bom tempo desde que eu vomitei pela última vez. Quando eu estava no colegial, alguns amigos meus me mostraram um vídeo de um homem que teve seu crânio cortado ao meio pela pá do rotor de um helicóptero. Ele ainda estava vivo, mas seu corpo tinha um corte na vertical da altura do nariz até o queixo. Eu vomitei na sala de aula. Mas deixe-me dizer isso. Ver uma filmagem ao vivo de uma pessoa real que está sendo torturada está em um nível totalmente diferente de um videozinho que se compartilha na internet. Quando eu coloquei para fora meus últimos pedaços de arroz da minha boca, eu ouvi gritos vindo do meu quarto. Foi então que eu percebi que na minha pressa para desligar o monitor, eu tinha esquecido de desligar os alto-falantes. Seus gritos ficaram pior e pior, até que finalmente eu fui capaz de chegar atrás da mesa e desligar os alto-falantes do computador. O silêncio que se seguiu era insuportável. Era como se, por minhas próprias mãos, eu tivesse silenciado aquela moça em um outro sentido. Como se eu tivesse a matado. Eu senti um remorso como nunca senti antes. Eu a matei. Eu pensei comigo mesmo, mais uma outra vez. Eu a matei. Era uma sensação irreal. Eu tinha que descobrir se ela ainda estava viva. Quando eu estendi a mão para ligar a tela de volta, uma voz dentro da minha cabeça me pediu para parar. Eu não quero ver o que eu estou prestes a ver. Mas antes que eu pudesse me parar, minha mão já tinha atuado. A imagem na tela era uma imagem que eu nunca irei esquecer.
cabeça decepada da mulher estava largada no banco da cadeira, ambos os olhos ausentes de suas respectivas órbitas. Aquele rosto. Que rosto deformado que me assombra até hoje, desde aquele dia. Mesmo agora, enquanto eu escrevo isso, eu posso ver seus olhos vazios olhando para mim. Eu durmo todas as noites com as luzes acesas, a TV ligada, mas nada adianta, nada ajuda. E logo antes de eu fechar o navegador e desfazer todas as configurações para garantir que eu nunca mais entrasse na Deep Web, eu li uma última mensagem no chat. Obrigado por assistir. O próximo espetáculo começa em 1 hora. Minha curiosidade sempre foi meu ponto fraco. Eu sei que não sou o único. Você também não acha que foi o único curioso que já procurou assistir vídeos como Two Girls One Cup, Three Guys One Hammer e vários outros vídeos gore, acha? Todo mundo quer assisti-los. Você também. Minha história começa quando eu passava por uma depressão aos 18 anos. Começou quando meu pai faleceu. Eu já não ia para a escola ou arrumava um emprego há 1 ano. Eu tinha muito tempo livre e gastava a maior parte dele na internet. Mas a única coisa que me animava eram os fóruns anônimos. Estes eram os únicos lugares onde a verdadeira natureza humana se mostrava. Em vez de um comportamento hipócrita e politicamente correto, as pessoas diziam o que realmente pensam. Também me servia para dar boas risadas. Eu era capaz de contar a verdade sobre minha merda de vida e ver que ninguém realmente se importa comigo. Eu me sentia entre amigos, mesmo que não soubesse nada sobre eles. Eu comecei a amar o humor negro. Se algo terrível acontecia, eu fazia imagens engraçadas instantaneamente no Photoshop e postava. Foi assim que eu fiz meus amigos anônimos. Alguns dizem que você muda se gasta muito tempo na internet e... eu acho que essas pessoas têm razão. Minha depressão piorou. E como resultado eu passava mais tempo ainda fazendo imagens para a internet. Meu senso de humor escureceu. Eu só conseguia ficar animado com trolls e terríveis ataques. Eu ligava para as pessoas, fazendo ameaças de morte e publicando seus dados na internet. Uma vez, eu até liguei para o aeroporto e disse que uma bomba iria explodir, matando centenas de passageiros e paralisando o aeroporto. Claro que eu e meus amigos virtuais achávamos tudo isso muito hilário. Neste momento eu não estava mais na parte normal da internet. Dos fóruns anônimos eu passei para a Deep Web. Desta forma, lá as pessoas podem postar conteúdo terrivelmente ilegal e no completo anonimato, mesmo sem um endereço de IP rastreável. Sem limite absoluto, meu desejo por conteúdo desastroso ficou maior. Eu não podia controlar meu desejo, pois era a única coisa que poderia me satisfazer. Esse meu estranho sentimento é como o seu que não se aguenta e precisa acessar o Xvideos pelo menos uma vez por dia. Meus dias eram basicamente ficar em casa para navegar na web e encontrar conteúdo gore e ilegal até o início da manhã. O pior era o Disaster Chan. As pessoas lá eram assim, como eu, obcecado e viciado em violência, estupro, assassinato. Sempre um assassino real aparecia por lá para mostrar seu trabalho. Uma vez um cara postou fotos da própria filha, estuprada, morta, coberta de merdas e larvas. Fez meu dia valer a pena. Eu era viciado em violência, era como uma droga. Eu precisava de uma dose maior a cada dia. Meu desejo ficou tão grande que nem mesmo o Disaster Chan poderia me satisfazer mais. Depois de um dia inteiro de navegação, eu não consegui encontrar um tiro diário de violência. Eu fiz uma lista de discussão, dizendo que não estava mais satisfeito com o conteúdo daquele site e que queria algo mais pesado. Pedi para as pessoas comentarem um link de outros fóruns anônimos, fóruns melhores. Eu fui copiando alguns links que iam comentando, e depois de uns 20 minutos, meu post tinha sido excluído.
Era um pouco estranho porque os segmentos nunca são excluídos, uma vez que nada é pesado bastante para esse site. Quando eu tentei postar novamente, um alerta na tela dizia que fui banido permanentemente do site sem nenhuma razão aparente. Isso me deixou com raiva. Por que diabos os administradores me proibiram de navegar em um site como esse? Será que foi porque eu me queixei do site? Apesar da minha raiva, eu percebi que ainda tinha na área de transferência um link que alguém tinha comentado. Era um outro link Onion, que só era acessível através de um endereço IP não rastreável. O site era completamente preto. Não havia nenhum banner. Até o texto era preto. Só era possível visualizar o conteúdo quando selecionava com o mouse. O título do site foi chamado de YouChan. No começo eu pensei que era um nome estúpido e possivelmente outra rip-off do YouTube. Eu ia fechar o site quando percebi que não tinha nada de melhor para fazer, e poderia levar um bom tempo até eu achar outro site obscuro novamente. Havia apenas uma notícia postada na página inicial. O tempo de lançamento do site foi 5 minutos atrás. Ele dizia: "Bem-vindo ao YouChan." No lado esquerdo da página inicial, esses 3 links foram listados: necrofilia, cem-cemitério, b-aleatório. Não tinha muitas opções. A maioria de sites como esse tem cerca de 20 links ou mais. B era um link meio que padrão. A maioria dos sites como esse tem. Foram os links CEM e necrofilia que realmente me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto necrofilia real e só podia adivinhar que CEM poderia ter fotos e conselhos sobre cavar sepulturas. Eu decidi visitar o cemitério primeiro. Após a página carregada, eu rolei para baixo e eu congelei instantaneamente. Eu senti medo pela primeira vez em meses. Só que esse medo não era divertido ou gratificante de qualquer forma. Eu comecei a tremer com medo percorrendo minha espinha. Suei frio. Eu vi uma foto do cadáver do meu pai deitado ao lado de seu túmulo. Eu tinha certeza que era ele, e eu tinha dado aquela camiseta para ele em seu último dia dos pais vivo. Eu comecei a entrar em pânico. Como diabos isso é possível? Quem faria isso? Quando eu percebi que era possivelmente um ataque diretamente a mim, eu entrei em pânico ainda mais. Eu selecionei o texto em busca de pistas. Nada. No momento que o site foi lançado, a foto também foi postada. Quando eu salvei a imagem no computador, ela já veio nomeada como "No futuro, 10 minutos, a partir de agora." Essa foi a pista que eu precisava. A porra louca queria que eu chegasse no cemitério em 10 minutos. Eu corri com minha bicicleta e comecei a pedalar como um louco. Eu disse a mim mesmo para relaxar, mas é claro, eu não era capaz de fazer isso. Eu só podia pensar sobre o que eu faria com um psicopata que desenterrou meu pai e estava provavelmente me esperando lá. Eu cheguei ao cemitério em 5 minutos. Despejei minha baca e corri para o túmulo do meu pai. O que eu encontrei foi de fato o corpo sem vida dele, deitado ao lado de seu túmulo. Eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu não podia suportar ver seu rosto cheio de larvas saindo de sua boca e olhos. A morte do meu pai era meu ponto fraco. A pessoa que fez isso devia saber isso, devia me conhecer. Depois, tremendo e chorando por alguns minutos, eu fui ficando um pouco mais aliviado. Eu comecei a enterrar ele novamente, tentando não olhar para seu rosto. Eu usei minhas mãos para cavar e colocar o corpo dele de volta ao caixão quebrado, quando notei o pequeno bilhete em seu bolso da camisa. Estava escrito: "Continue navegando." Eu estava totalmente exausto. É claro que eu deveria ter chamado a polícia, mas mesmo neste momento, a curiosidade levou o melhor sobre mim. Eu voltei para meu apartamento e liguei o computador novamente. A lista de discussão CEM não foi alterada, exceto o momento de lançamento, agora 30 minutos atrás. Eu ainda tinha 2 links para ir: Necro e B. Eu quase vomitei quando pensei sobre o que eu poderia ter o conteúdo em necrofilia. Pensando racionalmente,
Era possível para mim neste estado de pânico que eu estava. Claro que eu cliquei. O choque que eu passei vendo o próximo post foi muito pior do que você pode imaginar. Eu não fui capaz de me mover pelo que pareceram horas. Era uma foto da minha mãe. Obviamente morta. Sua expressão facial era sem vida e sua pele totalmente pálida. Ela estava sendo estuprada em uma cama que parecia ser um quarto de hotel. A merda do psico estuprador estava no fundo, minha mãe de costas, em cima. Então não havia nenhuma maneira de dizer quem era esse cara. Eu não poderia assistir isso. Eu estava cansado, eu entrei em pânico. A data da postagem era para daqui 2 semanas. Era uma mensagem do que iria acontecer. Minha mãe estaria morta. Apesar do choque, eu tinha que tentar permanecer tão calmo quanto podia. O assassino não deixou qualquer instrução neste momento, então eu decidi ligar para o telefone de minha mãe. Alô, filho? Mamãe, você está viva? Claro que estou. Tem alguma coisa errada? Eu desliguei o telefone. Ela estava viva. Eu fiquei tão aliviado que ela ainda estava viva, eu fui capaz de me acalmar um pouco e comecei a analisar a situação novamente. Ela não estava morta. Então era uma imagem alterada no Photoshop. Parecia impossível, mesmo com as técnicas atuais. Ela estava definitivamente morta na foto. Eu decidi visitar o link B antes de chamar a polícia sobre este assunto. Eu me senti entorpecido, confuso, totalmente exausto e aterrorizado para o que estava por vir. Eu não sabia o que esperar agora, e você poderia dizer que o que eu vi foi a pior coisa imaginável. Mas não era. A página que carregou havia uma foto minha, na mesma cadeira que eu estava sentado naquele momento. Mesmas roupas. A única diferença era que eu estava morto. A pele estava pálida, sem nenhuma expressão. Data da postagem datava para daqui 30 dias. Essa mesma hora. Quando dei um F5, a página tinha sumido. Isso aconteceu há 13 dias. É claro que a polícia não acreditou em mim e me mandou para casa dizendo que não deveria perder meu tempo com essas brincadeiras estúpidas. Eu não tinha provas. Eu devia ter tirado alguns prints. Minha mãe pensou que eu estava passando por uma psicose ou paranoia extrema. Eu não queria sair do lado dela. Ela cuidou de mim nos últimos 13 dias, dizendo que eu deveria ver um médico. E que tudo isso não era real. Mas eu sabia. Eu sabia que no fundo era real. Eu nunca consegui dormir nesses dias. Eu tive toneladas de pensamentos sobre tudo o que aconteceu. E, para piorar, minha mãe desapareceu essa manhã.